Mateus 10, 5. Jesus instrui os 12 discípulos. Então a palavra diz assim, Jesus disse assim, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, pelo teu Espírito Santo que está aqui neste lugar, ó Deus, e que abre o nosso entendimento e nos convence desta verdade, para que possamos, ó Deus, andar como Jesus andou, vencer como Jesus venceu, viver como Jesus viveu aqui nesta terra, Senhor. Pois os caminhos que o Senhor tem para nós são caminhos de vida, de felicidade, ó Deus, caminhos muito maiores do que os nossos, ó Pai. Sonhos maiores do que os nossos, planos maiores do que os nossos são os teus, Senhor. E nós queremos entrar debaixo da provisão que vem, ó Deus, da tua direção sobre a nossa vida, ó Pai. Derrama sobre o teu povo aqui nessa noite uma unção de libertação, ó Deus. Abre os olhos do entendimento para que possam enxergar, ó Pai, o grande valor que o Senhor depositou em cada um deles. Valor esse, ó Deus, que nos faz ser grandes no reino dos céus, não aqui na terra. Porque mais vale, Senhor, encontrarmos o teu favor do que o favor do mundo, Senhor. Queremos, ó Pai, ser encontrados diante de ti, ó Pai, com louvor, com alegrias, diante da tua presença, ó Deus. Por isso esta é a nossa vontade, fazer a tua vontade, ó Senhor. Aleluia. Quem pode dizer amém? Nós vemos Jesus ensinando, orientando. Por que Jesus estava orientando, dando instruções aos seus discípulos? Porque é lógico, a decisão de fazer ou não fazer é nossa. Mesmo eles sendo os discípulos, eles iriam provar que eram discípulos de Jesus, porque Jesus disse assim: vocês serão meus discípulos se vocês fizerdes aquilo que eu vos mando. Então a direção vem dele. Não somos nós que traçamos. Não somos nós que dizemos. É interessante, né? Porque se você for ver na Bíblia, Deus ele dá o efeito, aquilo que vai acontecer na vida de cada um. Ele disse assim para José, né? E ele sonhou e viu que ele prevaleceu, que ele venceu, estava acima. Mas Deus não mostrou a José como é que ele ia chegar lá. Deus nos mostra que nós vamos vencer. Deus nos mostra que nós vamos, e diga aí para o teu irmão, você vai chegar lá, meu irmão. Você vai alcançar a tua promessa. Mas como é que vai ser daqui até lá? Quem é que sabe aqui? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Por isso que nós precisamos da direção de Deus na nossa vida. Se nós soubermos, a gente retraçar, não é verdade? Tudo certinho, escrever no papel, ou assim, ó, se sair disso aqui está errado. Eu vou continuar aqui. Mas Deus, Ele quer fazer de cada um de nós dependentes da sua voz. Deus nos quer que nós sejamos amigos.
Jesus disse para os seus discípulos: eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Porque os amigos eu dou a conhecer os segredos do reino. Jesus estava dando a eles conhecer os segredos do reino. Eles deixaram tudo, deixaram as redes, deixaram a coletoria, ou Lucas deixou a medicina, cada um deixou o seu trabalho e foi. Foi ao encontro de Jesus para servi-lo, para fazer a vontade dele. Então Jesus disse: olha, eu vou te ensinar a maneira que vocês devem fazer. Vocês não podem ficar perdidos diante do mundo. O gentil é o mundo. Não tomeis rumo aos gentios. Não fique perdido diante do mundo. Quantas pessoas ficam perdidas diante do mundo? Por quê? Porque o mundo é atrativo. Porque o mundo, ele traz um brilho diante dos olhos. Algo que parece ser, mas não é. Mas aparenta ser muito bom. Parece que é algo que é necessário na sua vida. Se você não viver aquilo, se você não passar por aquela experiência, olha, e muitos naufragam. Muitos ficam presos e não conseguem mais se desvencilhar para andar com Jesus Cristo. Então Jesus diz: não tome rumo aos gentios. Não vai andar com aquele que é descrente. Não vai ter comunhão com as trevas, porque luz e trevas não andam juntos. Sem que antes entrem num acordo. E a Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem, as más amizades, elas corrompem os bons costumes. Ela retira do coração aquilo que é bom. Parece que não tem nada. O cristão nécio é aquele que enxerga tudo superficialmente. Ah, Jesus está dizendo isso, mas não tem problema. Qual é o problema de eu andar com aquela pessoa? Ou aquele que se acha suficiente, ele diz: não, eu sou forte, não, nada vai me tocar. Jesus está dizendo: não tome rumo aos gentios. Guarda a tua vida. Ele diz aqui também: nem entreis em cidades samaritanos. Havia uma contenda entre o povo de Israel e os samaritanos. O evangelho não é feito de contendas. Não é o dizer a minha religião, porque Jesus não é uma religião. Não é o dizer eu acho assim do que o outro, porque Jesus não acha. Ele é verdade, não há dúvidas nele, meu irmão. O evangelho é algo muito precioso. Mas ele diz: vai em busca dos perdidos. Diga assim comigo: eu fui chamado para ir em busca daqueles que estão perdidos. Já vi tanta gente pregar para cristão, meu irmão, tão triste isso. Ah, vem para a minha igreja, misericórdia. Ou outro dizendo: não, eu vou convencer, nós não convencemos nada. Ele diz: vai em procura dos perdidos. Por quê? Porque os perdidos querem encontrar o caminho. Os perdidos querem sair do lugar onde eles estão. Por quê? Porque ali não é um habitat seguro. Eles estão à procura de algo sólido para sustentar a sua vida. E quando você encontra alguém perdido, a água da vida, que é Jesus Cristo, sacia a sede. A palavra de Deus sacia a fome. Procure os perdidos, é o que a palavra está dizendo. É o teu chamado, é o meu chamado, meu irmão. Vejo tanto cristão perdendo tempo. Não jogue pérola aos porcos, meu irmão. Não lance a palavra para aqueles que não querem a palavra. Não estou dizendo aqueles que têm lutas, que às vezes fala: poxa, eu quero ir, mas não consegue vir. Você vê, a pessoa está em lutas, e aí você tem que orar junto com ela, e você tem que insistir e ajudá-la em amor, mas não aqueles que desprezam a palavra. Não aqueles que dizem: não quero ouvir, não quero saber. Por isso nós oramos, intercedemos. Mas Deus quer te levar. Diga assim comigo: Deus quer me levar a falar do amor dele aos perdidos. Há tantos perdidos nessa cidade, meu irmão, distantes do amor de Deus, carentes de um pouquinho da graça de Deus, para que verdadeiramente eles possam
receber como você recebeu, porque a palavra diz, de graça você recebeu. Um dia o amor de Deus alcançou o seu coração, você foi surpreendido por Ele. Eu fui surpreendido por Deus e você, meu irmão. E o meu caso é mais estranho ainda, né? Porque, não posso dizer estranho, mas algo que é diferente, porque eu estava dentro da igreja, mas não encontrava o amor de Deus. Eu me encaixo aqui, de preferência, a ovelha perdida da casa de Israel, de preferência. Estava lá, mas e aí? Não tinha nada, vazio. Estava distante do amor de Deus, sem experiências com Deus. De repente Deus me surpreendeu. E eu fiquei maravilhado com o seu amor. E eu disse, Senhor, é a Ti que eu quero servir e nunca mais deixar os Teus caminhos. A timidez foi embora, os medos foram embora. E havia, como há hoje, uma certeza no meu coração. É contigo que eu quero andar, Jesus. Contigo eu sou forte. Contigo eu venço batalhas. Oh, aleluia. E há muitos assim, meu irmão, que precisam do toque do amor de Deus. E este amor é revelado ao mundo através de nós, de mim e você. Então Jesus disse, vá aos perdidos e pregue que está chegando. Olha, está próximo o reino dos céus. O que é que está próximo, meu irmão? O reino dos céus. Jesus não disse assim, vá pregar para as pessoas, olha, o reino de Deus tem muito dinheiro, o reino de Deus tem saúde, tem prosperidade, tem isso, tem aquilo, tem tudo isso, mas Ele não disse para nós pregarmos isso. Ele disse assim, à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Está próximo, meu irmão. A salvação vale mais do que qualquer riqueza deste mundo. Quantas pessoas perdem a salvação porque ficam embaraçadas com a riqueza, ficam embaraçadas com os prazeres deste mundo, meu irmão. E Jesus Cristo está dizendo, anuncie ao povo que eu estou voltando, meu irmão. Ele está próximo. Jesus está mais próximo do que nós imaginamos. Ele mesmo disse, quando ouvires de guerra, rumores de guerra, quando você ver o amor se esfriar nos corações, quando você vir, meu irmão, pessoas dizendo, olha o Cristo, eu sou o Cristo, com doutrinas erradas da palavra de Deus, Ele diz, está próximo a minha vinda, e é o que nós temos visto hoje, meu irmão. Quantas pessoas têm distorcido o Evangelho, feito o Evangelho à sua maneira, encaixado segundo a sua vida, o seu pecado, dizendo que é Jesus Cristo, mas Ele não está aí, porque Ele é a palavra, e a palavra não muda jamais, meu irmão. Jamais. O dia que eu fui surpreendido pelo amor de Deus, fui apenas com a palavra. E tudo que eu ouvia da palavra, eu acreditava, dizia, é verdade, eu recebo no meu coração. Porque enquanto eu vivia na religiosidade, eu questionava. Dizia assim, mas ser cristão é muito radical, ser cristão está muito careta, eu sou jovem, eu posso fazer do meu jeito, depois lá no fim vai dar tudo certo, eu imaginava assim. Mas o dia que o Espírito Santo tocou meu coração, eu fui surpreendido por Deus, pelo seu grande amor, eu comecei a receber essa palavra e disse, é verdade, Senhor, eu recebo a tua palavra, é verdade, isso está escrito, é verdade, então se está escrito, é verdade, meu irmão. Mas se não está escrito, não é verdade. Eu não posso criar um outro evangelho. Eu não posso criar um evangelho de meias verdades. Eu não posso criar um evangelho na qual eu possa encaixar a minha vida para eu não me arrepender, para eu não dizer, Senhor, eu preciso mudar. Está errado na minha vida isso, eu tenho que mudar o rumo. Então Ele está dizendo, está próximo o reino dos céus. A proximidade do reino dos céus, meu irmão, traz arrependimento nos corações, faz as pessoas se voltarem para Deus e se desligarem de si mesmas. O mundo hoje está ligado em si mesmo, primeiro eu tenho que me beneficiar, eu tenho que encontrar alguma coisa que traga solução para a minha vida, eu tenho que encontrar alguma coisa em que eu seja feliz. Mas Jesus Cristo não disse assim, olha, leve a felicidade e a abundância para o povo. Jesus disse, leve o reino de Deus para este povo. Porque o dia que eu vier, que seja em choro, mas que eles subam comigo. Que seja chorando, meu irmão. Que seja passando em lutas. Que seja, meu irmão, dizendo, carne, você está aqui abaixo dos meus pés, não prevalece sobre a minha vida.
pisando sobre a tua vontade, mas você encontre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A palavra diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta, o que daria o homem em troca da sua alma? O maior valor do reino dos céus é a eternidade, é vivermos com Deus aquilo que Ele preparou para nós. A vontade de Deus é que estejamos com Ele há um tempo. A Bíblia diz que ninguém sabe. Jesus Cristo disse: olha, os anjos não sabem, nem eu sei, só o Pai que está no céu sabe o dia, mas Ele virá como ladrão na noite, Ele virá como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra até os confins da terra. Quando ninguém esperar, quando as pessoas estiverem regaladas nas suas vontades, o Senhor virá. Virá sem que ninguém espere. Por isso, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. O nosso chamado é levar a salvação, é levar, meu irmão, a cura, porque Ele diz: curai os enfermos. Veja que as pessoas invertem isso. Primeiro eu levo cura, depois eu levo as maravilhas do Evangelho, e a salvação fica por último. Então, como ela está por último, a prioridade é eu ser curado, e depois que eu sou curado, por que é que eu quero a salvação? Eu já estou bem, não preciso mais de Deus, não. O maior valor do reino dos céus é a eternidade. E Ele diz: com isso vem a cura. Ele diz: ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Levante a tua mão direita e diga assim: obrigado, Senhor, porque eu recebi a autoridade como embaixador do reino dos céus nesta terra, para levar salvação aos corações, para libertar os cativos, curar os enfermos, pôr em liberdade os algemados, para restaurar corações, para destruir as obras do diabo e lançar fora todos os demônios. Eu recebi de graça eu dou, Senhor. Aleluias, aleluias, meu irmão. Este é o principal. Jesus está falando do principal. Jesus começou a falar dos valores do reino. Vocês vão, e quando vocês forem, eu não vou estar mais de corpo presente, estarei convosco em espírito, mas são vocês que vão fazer. E quando vocês forem fazer, estes são os valores do reino dos céus. Nenhum valor que existir é maior que esse. Por isso Ele diz aqui: não vos proveis de ouro, nem de alforje, 2 túnicas. Por quê? Porque muitos pelo caminho se perdem imaginando: mas eu tenho que conquistar. Primeiro, Senhor, a minha vontade. Primeiro os meus sonhos, Senhor. Meu irmão, como é que eu vou orar a Deus e dizer assim: Senhor, realiza os meus sonhos, se eu não quero os sonhos de Deus para a minha vida? Se eu desejar os sonhos de Deus para a minha vida, com certeza Ele vai realizar os teus sonhos, meu irmão. A Bíblia diz que quando nós satisfazemos a Deus, agradamos a Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. A vontade de Deus, meu irmão, não é que você diga assim: ah, Senhor, obrigado, eu tenho tudo, tanto em abundância. Não, a vontade de Deus é que você se volte para Ele. Quantas pessoas, meu irmão, passam por lutas, dificuldades tremendas na sua vida, porque não se curvam ao Senhor. Jonas disse: não, eu vou fazer aquilo que eu acho que é melhor. Eu não vou para Nínive, eu vou para outro lugar, mais calmo, tranquilo. Se lá tiver pessoas, eu vou pregar o Evangelho. Deus disse: vai para Nínive. E ele passou uma luta tremenda na sua vida. Há cristãos que passam lutas tremendas na sua vida, porque estão apenas em busca dos seus sonhos, da sua vontade.
a minha vontade em primeiro lugar. Então, se a sua vontade está em primeiro lugar, dificilmente lhe será acrescentado. Mas ele diz que se o reino de Deus, diga comigo, se o reino de Deus estiver em primeiro lugar, todas as coisas me serão acrescentadas. Quantos creem nessa promessa, meu irmão? Pastor, mas eu só venho à igreja. Eu não sou um servo, eu não fico ali na porta, eu não canto no louvor, eu não prego. Quem disse isso? Jesus não estava dizendo isso para qualquer pessoa, mas para os seus discípulos. Você é discípulo de Jesus, meu irmão? Discípulo de Jesus é aquele que tem sede. Você saiu lá da sua casa hoje, e eu não fui buscar nenhum de vocês. Mas se vocês pedirem uma carona, eu dou também, glória a Deus. Mas vocês vieram de livre e espontânea vontade, com sede de Deus. Você é um discípulo de Jesus Cristo. Diga aí para o teu irmão, você é um discípulo de Jesus Cristo. Então essa ordem é para cada um de nós, meu irmão. Você recebe essa ordem no teu coração? Recebe, meu irmão? Amém ou recebo? Diga, eu recebo. Amém? Esta ordem é para cada um de nós. Para mim, para você, é a ordem que Deus dá. Ele diz, vai e anuncia que está próximo o reino dos céus. Está enfermo? Ora por ele. Está opresso? Você vê que aquela pessoa está triste? Porque as pessoas imaginam assim, o que é um endemoniado? Um endemoniado é aquele que está lá, sabe, possesso. Esse é o possesso, também está endemoniado. Mas o libertar, expelir os demônios, é você ver alguém opresso, sabe, triste. Aquela pessoa não consegue nem falar. Alguns estão opressos por Satanás, com enfermidade, sabe, sentem dor no estômago, dor nas costas. Ai, não aguenta. A pessoa anda até assim, sabe. Isso é uma opressão maligna. Parece que é algo normal, algo natural. Vai e ora por ela. Você vai ver os demônios caindo por terra, o semblante daquela pessoa mudando. Glória a Deus. Tinha uma irmã lá em Ribeirão, tomava muitos e muitos remédios, opressa, mas muito opressa. Eu digo sempre a ela, minha irmã, se você vir a sua foto, quando você chegou aqui na igreja e vê hoje, é uma pessoa totalmente diferente, meu irmão. Os demônios foram embora da vida dela. Ela ficou totalmente liberta. O poder de Deus está na nossa vida para nós enxergarmos, discernirmos qual o espírito que move. E você tem autoridade. Amém? Quando você ora e ordena, meu irmão, sai em nome de Jesus Cristo. Às vezes quer entrar lá na sua casa. Às vezes você está lá no seu trabalho e o diabo se manifesta através daquela pessoa. Você não tinha nada contra ela, não fez nada, de repente aquilo vem contra a tua vida. Não caia na cilada. Não ache que você vai guerrear com ela, não. Você vai guerrear contra o diabo. Quando você orar e disser, sai em nome de Jesus Cristo, as cadeias vão cair e aquela vida vai ficar liberta, meu irmão. É autoridade. Jesus Cristo está dizendo que nós temos autoridade. A autoridade não está só na igreja, não, meu irmão. Estou aqui na igreja, que bênção, que maravilha, não. Aonde você estiver, você é um soldado de Cristo. E você tem o envio da igreja, meu irmão, para ir e fazer a obra que Jesus Cristo manda você fazer. Vai nessa força. Levanta, desperta, meu irmão, para o chamado que Deus tem para a tua vida. Talvez você já tenha sentido isso várias vezes. Pastor, já senti isso. Vontade de orar para as pessoas, mas na hora eu recolho as minhas mãos. Eu digo, mas será que eu posso? Não posso? Pisa, meu irmão. Agora, nesse dia, dá um pisão assim de Satanás. Você está destruído na minha vida. Eu vou avançar. Mais alto, diga, eu vou avançar. Avança, meu irmão. Deixa Deus te usar. Essa timidez não deixa você experimentar o poder de Deus, mas quando você avançar, você vai ter experiências poderosas, maravilhosas com Deus, meu irmão. Porque Ele é o teu pastor e nada te faltará. Ele está dizendo aqui, olha, não procure o ouro, não procure, meu irmão, essa abundância, porque o Senhor sabe do que você necessita.
E todo trabalhador é digno do seu alimento. O Senhor trará a provisão que você precisa na tua vida, meu irmão. Quando você tirar os olhos daquilo que é secundário e colocar naquilo que é principal, a vontade de Deus, Jesus Cristo na tua vida, meu irmão, o resto Ele vai fazer por você. Descansa nele. Você vai ter experiências maravilhosas e poderosas na sua vida, meu irmão. Oh, como Deus é fiel, como Deus é tremendo na nossa vida quando nós confiamos nele. Ele diz que essa autoridade é tão grande que aonde você entrar e desejar a paz entra. Se aquela pessoa não receber a paz retorna para a tua vida, meu irmão. E mais, olha, se você pregar e aquela pessoa rejeitar a palavra de Deus, grande será o rigor para aquela vida. Olha como é sério. Porque nós imaginamos assim, não recebeu a palavra do Saulo, do Ronaldo. Não recebeu a palavra que era minha, não é minha. A palavra é de Jesus Cristo, Deus. A palavra é dele. Eu apenas sou um instrumento. E quando aquela pessoa rejeita aquilo que Deus está falando, ela está rejeitando a Deus, não você. Você é apenas um instrumento nas mãos de Deus. E não importa. Não importa que aquela pessoa rejeitou a palavra. Você fez a tua parte, você semeou a boa semente, meu irmão. E aquela boa semente, meu irmão, ela vai estar ali plantada para que no devido tempo ela possa produzir o fruto, em nome de Jesus Cristo. Deus quer usar a tua vida, meu irmão. Talvez você tenha até desistido, dito assim, não vou pregar mais para aquela pessoa, já preguei tanto. Por que é que você desistiu? Não desista, meu irmão. Deixa Deus usar a tua vida. Deixa Deus tocar nos teus lábios, como Ele tocou no de Isaías, e colocar palavras de vida que profetizam o poder de Deus, que vai tocar o mais profundo do coração, que vai quebrar a dureza, vai quebrar a geleira que existe no coração das pessoas, e com o amor de Deus vai aquecer. O amor de Deus que está aí na sua vida, meu irmão, é muito maior. Talvez se Deus vai te levar até aquela pessoa, para que apenas você dê um abraço nela. E quando você abraçar aquela pessoa, ela vai sentir um amor tão grande, uma presença tão grande de Jesus Cristo, que o quebrantamento vai começar a acontecer, meu irmão, para que a palavra possa descer e produzir fruto, trazer vida e libertação. Essa é a vontade de Deus, meu irmão. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Que nós sejamos instrumentos. Quantos aqui desejam ser instrumentos nas mãos de Deus? Levante a sua mão, fica de pé em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Nós estamos começando um ano totalmente novo, tudo novo. Talvez você já está cheio de planos, fecha teus olhos, cheio de projetos para a tua vida. Mas atenta se você colocou nos teus projetos, os projetos de Deus. Jesus Cristo está nos instruindo aqui nessa noite, para que nós não percamos o foco, para que você não mude o foco principal da sua vida, que é fazer a vontade de Deus.